Olá, vamos então dar continuidade ao nosso projeto que se intitula Alimente-se da Bíblia, aprendendo mais com a leitura da Palavra de Deus. Estamos neste projeto, o qual nós determinamos ler o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos entrando hoje no capítulo de número 11. E se você ainda não está nos acompanhando na leitura da Palavra, convido você agora a se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar também ali uma mensagem e compartilhar. Isso é muito importante para nós, que você venha compartilhar, que você venha deixar um comentário e também que você venha deixar um like para que o YouTube venha entender que esse vídeo é relevante e é importante. Assim, ele vai passar para mais pessoas este conteúdo. Então eu quero convidar você agora a me acompanhar em mais essa leitura, em mais um novo capítulo do livro de Atos. Lembrando que Atos dos Apóstolos é a história da igreja primitiva, é aonde tudo começou, é o princípio da igreja de Cristo. Por isso é importante nós lermos Atos, estudarmos o livro de Atos, porque ali está o fundamento da igreja. Por isso vamos ler então o capítulo 11. E o capítulo 11 de Atos, ele vem com dois assuntos. São eles. Primeiro, Pedro explica-se perante a igreja, que vai do verso 1 até o verso 18. E o segundo assunto é a igreja em Antioquia, que vai do verso 19 até o verso 30. Desde já também peço para você baixar esse caderno que nós estamos disponibilizando, o qual você vai preencher com tudo aquilo que está sendo falado, você vai anotar para que não venha acabar o esquecimento e você venha ter em mãos uma ferramenta de estudo todas as vezes que você precisar, todas as vezes que você querer aprender, relembrar o que nós estamos falando, você vai ter esse material. Estudos, eles mostram que quando a pessoa ela ouve, vê e escreve, ela tem muito mais facilidade em gravar e guardar aquilo que ela está aprendendo. Então faça isso. Tem esse material aqui ao meu lado, QR Code, para você baixar, escrever e depois imprimir e arquivar. Isso é para que você venha ter em mãos uma grande ferramenta. Amém? Então, dito tudo isso, eu quero convidar você então a ler comigo o capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos, o primeiro assunto que é Pedro explica-se perante a igreja, que vai do versículo 1 até o versículo 19. Vamos à leitura. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mata e come. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados da Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa, e dissera: mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois,
Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Aqui nesse capítulo nós vamos ver agora que Pedro ele se vê na posição de dar explicação, de ter que se justificar por ter ido à casa de Cornélio, gentil, e lá ter ministrado a palavra e ter os batizado nas águas. Eu quero pontuar aqui que Pedro ele estava debaixo de uma direção de Deus. Amados, como é importante nós termos uma direção de Deus na nossa vida, em tudo aquilo que nós intentarmos fazer, em tudo aquilo que o Senhor nos mandar. É importante nós termos esta direção, porque esta direção ela vai nos dar a certeza, ela vai nos dar a convicção de que nós estamos fazendo a coisa certa, que nós estamos indo por um caminho que Deus está aprovando. Então, eu quero frisar aqui que Pedro ele vai até Cornélio, ele vai até a casa do gentil, não porque ele simplesmente deseja, mas porque ele estava debaixo de uma direção de Deus. E isso trouxe a ele certeza e convicção, o qual ele foi, fez o que deveria fazer e viu a resposta de Deus, a confirmação de que Deus estava nesse projeto. A certeza de que Deus está nos direcionando nos faz também sermos defensores daquilo que o Senhor manda fazer. Deus mandou Pedro ir lá pregar aos gentios, e isso foi um grande tabu a ser derrubado pela igreja primitiva, que queriam somente ficar entre os judeus. Então Pedro, por causa da direção de Deus, ele tem essa certeza e ele defende aquilo para o qual Deus o mandou fazer. Também quero pontuar aqui que, junto com Pedro, quando aqueles homens vieram de Cesareia e foram até Pedro, quando eles foram de volta à casa de Cornélio, Pedro declara que com eles foram 6 membros da igreja lá em Jope. Foram junto com Pedro. Mas essas pessoas que foram com Pedro se revelaram verdadeiros fofoqueiros. Foram simplesmente para serem testemunhas e poder repassar aos outros o que estava acontecendo. Visto que quando eles voltaram, rapidamente eles entraram em contato com Jerusalém e disseram: olha, nem conto para vocês o que Pedro fez agora. Ele foi na casa de gentios, ele sentou na mesa com gentios, ele pregou para os gentios. Então são pessoas, queridos, que muitas vezes, por não terem a direção de Deus, por não terem uma palavra de Deus para a sua vida, eles não entendem. E em vez de ajudar, ainda vão e colocam problemas na caminhada daqueles que são movidos pela voz de Deus. Então, essas 6 pessoas que foram com Pedro até a casa de Cornélio, eles foram apenas com a intenção de chegarem lá e poderem ver e passar para os outros o que estava acontecendo. Infelizmente, hoje, em nossas igrejas, muitas pessoas também que não têm uma direção de Deus, que não têm uma palavra de Deus, ao verem algo acontecendo na igreja, rapidamente eles querem espalhar, rapidamente querem criar contenda, querem criar confusão, tudo porque eles não têm ainda uma direção de Deus. E atrapalham aqueles que recebem a orientação, aqueles que recebem uma palavra de Deus para fazer alguma obra em nome do Senhor. E hoje nós venhamos orar para que esses tipos de pessoas elas venham também ser tocadas por Deus, venham ser avisadas por Deus, direcionadas por Deus, para ao invés de colocarem-se como problemas, obstáculos, venham ser colaboradores da vontade de Deus, da obra de Deus. Essa ida de Pedro até a casa de Cornélio, o próprio Senhor Jesus Cristo já tinha alertado ele muito antes sobre situações como essas que ele enfrentaria. E nós vemos isso escrito lá em João, capítulo 21, versículo 18, onde Jesus o alerta dizendo: digo-lhe a verdade, Jesus falando para Pedro, digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá
e o levará para onde você não deseja ir. Então o próprio Senhor Jesus Cristo, ele já avisou de antemão a Pedro: olha, Pedro, quando você ficar mais velho, quando você ficar mais experiente, na palavra de Deus, no Evangelho, pessoas o levarão a lugares que você não deseja ir. E a casa de Cornélio era um lugar como esse. Pedro, ele mesmo declara que ele não iria, era contra os seus princípios, era contra as leis, ele sendo judeu, ir à casa de um gentil. Então o próprio Jesus já alertara ele: quando você ficar mais velho, você vai chegar a lugares que você não deseja ir. Mas com certeza, Deus tinha esse plano, Deus tinha essa vontade de levar Pedro a lugares aonde ele não queria ir. E eu quero dizer para você que hoje não é diferente. Deus, muitas vezes, através do Espírito Santo, ele quer nos direcionar a lugares aonde nós, muitas vezes, não desejamos ir. Como é bom ir em lugares agradáveis, ir a lugares onde pessoas que nós amamos ali estão. Assim, são lugares que nós gostaríamos de ir. Mas a vontade de Deus é que nós venhamos a ir a lugares aonde nós muitas vezes não desejamos, levar o Evangelho a pessoas que muitas vezes nós não queremos ir ou ficamos intimidados em ir a esses lugares. Mas eu digo a você, é esses lugares que Deus quer nos levar, lugares aonde muitas vezes nós não desejamos ir. Assim como ele avisou a Pedro, ele também nos avisou. Quem quiser seguir, negue-se a si mesmo, ou seja, negue-se a sua vontade, nega aquilo que você quer fazer, carrega a sua cruz e siga-me. Ou seja, Deus está dizendo: eu vou te levar a lugares que você não deseja ir. Mas vá, porque eu serei contigo. Assim como ele foi com Pedro, ele é comigo e contigo, se nós obedecermos e irmos a lugares aonde ele nos direcionar. Pedro, ele nos mostra aqui também a dificuldade que é de nós vencermos o nosso eu interior, nós vencermos as vontades do eu interior. Como é difícil nós rompermos com isso. Você lembra quando Jesus estava explicando qual seria o seu fim, como as coisas aconteceriam, ele seria entregue, seria açoitado, morto. Pedro ousadamente se levanta e diz: não, Senhor, eu não vou deixar. Se o Senhor for, eu vou contigo. Se eles te atacarem, eu estarei junto contigo. Todos podem te abandonar, mas eu, Senhor, nunca te abandonarei. Isso era o que Pedro achava de si mesmo. Ele se considerava melhor do que os outros, ele se considerava mais corajoso do que os demais. E Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus dizendo: Pedro, você não é tudo isso que você está dizendo, você pensa que é assim, mas quando o perigo bater a tua porta, rapidamente você esquecerá de tudo isso e tentará se salvar. Então Pedro, ele convive com esse sentimento, dizendo que ele se achava melhor do que os outros. E agora nós vemos isso mais uma vez aqui em Atos, quando ele vê aquela visão do lençol descendo, os animais impuros ali dentro, e o Espírito diz para ele: mata e come. Qual foi a reação de Pedro? Ele diz: eu, Senhor, eu não, eu sou um homem santo, eu sou um homem que me cuido, eu sou um homem que sigo as regras. Outros poderiam comer, mas eu não, nunca coloquei nada de impuro na minha boca. Olha ele se achando novamente melhor do que os outros. Olha ele de novo voltando a sentir-se melhor, mais forte, mais preparado do que os outros. E, coincidentemente, por 3 vezes, ele recusa matar e comer aquilo que Deus estava mostrando para ele. Então, nós vemos a dificuldade que é nós vencermos muitas vezes aquilo que nós achamos de nós mesmos, a nossa prepotência, nosso orgulho. E, queridos, como é difícil o ser humano quebrar o seu próprio orgulho. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro recusou por 3 vezes também comer aquilo que Deus o mandara comer, porque se achava melhor do que os outros. Não, Senhor, eu não. Todos podem, mas eu não. Nunca coloquei nada de impuro. Então aqui, Pedro, ele está nos ensinando a dificuldade que é nós vencermos este orgulho.
mas em nome de Jesus, através do auxílio do Espírito Santo, eu e você iremos vencer o orgulho e vamos dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, eu reconheço, eu não sou nada, eu sou aquilo que o Senhor quer que eu seja. Esse deve ser o nosso pensamento. E não pensar que somos melhores que alguém ou que possamos fazer melhor que os outros. Não. Diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu sou aquilo que o Senhor deseja que eu seja, eu faço aquilo que o Senhor desejar que eu venha fazer. Esse, queridos, é o pensamento, essa é a atitude que Deus quer que eu e você venhamos ter diante dele. Deus, ele desce aquele lençol com um propósito de que Pedro fizesse a vontade de Deus. E digo para você, Deus ainda faz isso conosco. Ele nos mostra algo para que nós venhamos fazer aquilo que ele deseja que nós façamos. Que nós venhamos quebrar o orgulho e realmente entendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Aqui então nós terminamos esse primeiro assunto, onde nós vemos a igreja que era fechada, a igreja que queria pregar somente para os judeus, essa igreja agora sendo aberta através dessa atitude de Pedro, através desta missão que Deus deu a Pedro. Deus preparou Pedro, Deus preparou Cornélio, Deus preparou o ambiente, Deus preparou tudo para que a igreja agora começasse a expandir, sair do próprio judeus e começar a alcançar os gentios. Vemos também aqui como é difícil nós quebrarmos o nosso orgulho, mas é necessário quebrar o orgulho para que Deus venha realizar grandes obras em nós e através de nós. Agora, nós vamos entrar então no segundo assunto do capítulo 11 do livro de Atos, que é a igreja em Antioquia, que vai do versículo 19 até o versículo 30. Vamos a mais essa leitura. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. O mapa está aparecendo aqui, a distância para onde eles fugiram, para onde eles correram quando houve a perseguição, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Grava bem isso, anunciando apenas a mensagem aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Aqui nesse segundo assunto do capítulo 11, nós vamos ver ali na parte B do versículo 26, que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos, ou seja, eles olharam para os discípulos e enxergavam neles a imagem de Cristo. Como é importante nós refletirmos a imagem de Cristo. Então, em Antioquia, pela primeira vez, eles olharam para aqueles homens e viram neles
seguidores de Cristo, verdadeiros discípulos de Cristo. Que hoje possamos ser chamados de cristãos, não apenas de crentes, mas cristãos, imitadores de Cristo. Mas eu quero também salientar aqui, no versículo 19 e no versículo 20, uma grande verdade bíblica. Verdade bíblica é aquilo que é incontestável, aquilo que não tem como nós queremos contestar, reclamar, se opor. É uma verdade bíblica. Que verdade é essa? Vamos ler o verso 19 e o 20 novamente, que diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, ou seja, quando Estevão foi apedrejado, após aquele momento, começou a ter uma grande perseguição aos cristãos, aqueles que andavam debaixo da orientação dos apóstolos, que seguiam a pregação, o ensino dos apóstolos. E essa perseguição acabou acarretando em uma dispersão. Eles fugiram, e eu vou mostrar o mapa novamente. Eles fugiram aqui para Fenícia, para a ilha de Chipre e Antioquia. Agora, presta atenção, diz aqui, ao fugirem, eles continuaram persistindo em pregar somente o evangelho aos judeus, dizendo aqui, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas, ou seja, moradores de Chipre, da ilha de Chipre, e sirineus, foram a Antioquia e começaram também a falar aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Que verdade é essa que está aqui? A verdade é que se os obreiros de Jerusalém não queriam pregar aos gentios, se eles queriam ficar fechados somente entre os judeus, a palavra de Deus ela vai dizer algo muito forte. Diz lá em Lucas 19:40, diz assim: eu lhes digo, respondeu ele, Jesus, se eles se calarem, as pedras clamarão. Jesus deixou claro, se eles se calarem, ou seja, se eles não quiserem proclamar o evangelho aos gentios, que é a vontade do Pai, as pedras clamarão. Neste caso, aqueles que saíram de Jerusalém quiseram apenas pregar aos judeus, fazendo assim com que a vontade do Pai não se cumprisse, porque a vontade de Deus era que a mensagem fosse pregada a todo mundo, até os confins da terra, não só aos judeus, mas a todas as pessoas. Então, como eles se calaram, como eles decidiram ficar somente entre eles, as pedras começaram a clamar. As pedras, no caso aqui, eram os cipriotas e sirineus, que eram judeus de fala grega, os helenistas. E esses helenistas eram os judeus do tempo da diáspora, quando os judeus fugiram, quando os judeus se espalharam. Esses judeus, eles começaram agora a ter contato com o mundo grego, com a religiosidade grega, com a filosofia grega, a linguagem. Então, eles começaram a se misturar com os gregos. E muitos deles foram influenciados pela cultura grega. Por isso, eles meio que os judeus eram contra eles, porque eram judeus misturados com a cultura grega. Então, se os próprios judeus não quiseram pregar aos gentios, Deus usou as pedras, que eram aqueles que eram rejeitados, judeus helenistas, e eles agora começaram a pregar em Antioquia, começaram a levar a palavra àquele povo, confirmando mais uma vez o que Jesus disse: se eles se calarem, as pedras clamarão. E isso vale para os nossos dias de hoje. Se nós, que nos consideramos retentores da verdade, nós nos calarmos, nós não pregarmos o evangelho, queridos, Deus vai levantar pessoas que muitas vezes nós ignoramos, muitas vezes nós colocamos elas separadas. Deus vai usar elas como pedras para clamarem, para fazerem aquilo que nós deveríamos estar fazendo. Então, não queira ser trocado por uma pedra. Seja você instrumento de Deus na vida de pessoas para a glória do Senhor. No versículo 21, nós vamos ver que esses, que eram as pedras que clamaram, que falaram de Jesus àquele povo, nós vamos ver que eles estavam debaixo da vontade de Deus.
E no versículo 21 vai dizer assim: e a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Queridos, quando nós estamos debaixo da direção de Deus, a mão de Deus se coloca sobre a nossa vida. E tudo que nós intentarmos fazer, o Senhor abençoará. Por isso que é importante nós estarmos sempre debaixo da orientação, sempre debaixo do mover, da vontade de Deus, porque a mão dele sempre estará sobre a nossa vida. Quando Pedro ele vai até a casa de Cornélio, Pedro não foi porque sua própria vontade determinou, mas ele foi porque Deus assim determinou. E a mão de Deus estava sobre Pedro, abençoando, dando a ele o sucesso que ele precisava naquela empreitada. Assim também, na vida dos cipriotas, na vida dos sirineus, a mão de Deus estava sobre eles. E muitos creram e se converteram ao Senhor, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Que muitos venham se converter ao Senhor, porque eu e você estaremos sempre direcionados debaixo da vontade do nosso Deus. No verso 25, nós vamos ver aqui que diz assim: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Então começou a haver aquele mover em Antioquia, e a igreja em Jerusalém ficou sabendo, que a palavra tinha sido pregada aos gentios e que estava acontecendo um grande avivamento naquele lugar. Então, a igreja de Jerusalém manda Barnabé para lá, para ver o que estava acontecendo. Barnabé, homem cheio do Espírito Santo, ao chegar lá, ele se maravilha em ver a grande transformação, a grande revolução que o nome de Jesus estava fazendo lá, ao tal ponto que ele sente no coração, movido pelo Espírito Santo, de ir até Tarso buscar Saulo. E Saulo, o que estava acontecendo com ele? Nós vamos ver pela palavra que Saulo, quando ele se converte em Damasco, ele fica por 3 anos se preparando, estudando, até passar 3 anos, ele ir a Jerusalém para ter um encontro com Pedro e com os demais apóstolos. Chegando ali, ele realmente encontra atrito com esse relacionamento. Ele não é bem recebido, é recebido com ressalvas, as pessoas têm dúvida da sua conversão, mas aos poucos ele vai trabalhando, aos poucos ele continua pregando, e o próprio Barnabé o auxilia nesse momento, mostrando para Pedro e os demais a verdadeira transformação na vida de Paulo. Então, Paulo ele começa a adquirir novos inimigos, e a mando de Pedro, ele é mandado a Tarso, ele é enviado a Tarso para lá ficar até que tudo se acalmasse. Paulo, ele fica por um período mais ou menos de 10 anos. 10 anos em Tarso, abandonado. 10 anos em Tarso, longe da presença dos apóstolos, sem ser chamado, sem ser invocado, sem cumprir o seu ministério. Eu imagino agora, eu e você, na posição de Paulo. Paulo que teve um encontro genuíno com Deus. Paulo que se preparou por 3 anos para o grande ministério que Jesus falara para ele, o qual disse: olha, você vai ver o quão precioso é sofrer por meu nome, pregando a minha palavra. Então Paulo ele tinha muitas expectativas em relação ao ministério, em ganhar almas, em ser um apóstolo, um pregador, um ganhador de almas. Mas de uma hora para outra ele é tirado desse meio, é isolado em Tarso e por 10 anos ele fica lá esquecido. Quantos nessa situação teriam abandonado, teriam dito: ah não, acho que isso não é para mim, acho que Deus se esqueceu de mim, Deus se enganou, e teria dado continuidade à sua vida secular, deixado todo o ministério de lado. Mas não Paulo. Paulo, nesses 10 anos que ele fica em Tarso, ele se prepara, ele começa a estudar, ele começa a estar sempre olhando e esperando em Deus para que o seu chamado fosse realizado. É interessante que Paulo ele não deixa a chama do Espírito se apagar no seu coração. Paulo ele nutre esse fogo, ele nutre esta chama, sempre buscando e confiando que um dia o seu chamado iria acontecer.
Então, queridos, olhando para Paulo, eu digo para você, não deixe a chama do Espírito se apagar na tua vida. Se Deus te chamou, se Deus colocou no seu coração de pregar o Evangelho, ainda que os homens tenham te esquecido, ainda que os homens tenham te abandonado, creia, aquele que te chamou é fiel para te abençoar. Queridos, pode até demorar, mas um dia Barnabé, ele vai até Tarso e ele procura Paulo, ele encontra Paulo e ele traz Paulo para Antioquia, para que Paulo comece agora o seu ministério. O tempo que ele aguardou, agora chegou a hora. Queridos, não desanime. Se você está esperando, se ninguém tem te observado, ninguém tem te chamado, não desanime. Continue firme, continue acendendo essa chama, continue colocando lenha na fogueira do Espírito do teu coração, para que não se esfrie, porque vai chegar o momento que um Barnabé, um consolador, vai te procurar e vai dizer, venha comigo, porque tem uma grande obra te esperando. Paulo, ele desce com Barnabé, vai até Antioquia, e por um ano eles ficam ali ministrando, dando testemunho, falando das grandezas de Deus. Como é bom, querido, nós permanecermos firmes, mesmo em momentos que nós achamos que esqueceram de nós, que nós não somos importantes. Como é bom nós permanecermos firmes, porque tudo isso contribuiu para que Paulo e Barnabé agora, durante um ano, continuassem pregando, evangelizando, ganhando almas, ao ponto de, lá em Antioquia, eles serem reconhecidos e chamados pela primeira vez de cristãos. Que nós possamos, assim como Paulo, ter esse testemunho, continuarmos firmes mesmo em tempo de anonimato. Mesmo em tempo de anonimato, Deus ainda é contigo. Deus foi com Paulo, Deus é contigo, Deus é comigo e Deus não nos abandonará. Se Ele nos chamou, Ele tem um propósito e Ele vai cumprir esse chamado na nossa vida. Assim, nós terminamos então o capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Como é bom nós lermos a palavra, meditarmos na palavra, aprendermos com os nossos irmãos em Cristo, irmãos que passaram por dificuldades, que hoje nós repetimos as mesmas dificuldades e aprendemos com ele. Eles venceram, nós também venceremos. Amém? Então, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para que você venha ser lembrado, avisado todas as vezes que nós entrarmos online. Também quero fazer um convite para você. Nós somos da Igreja Verde, vivendo o Evangelho do Reino, e nós temos os nossos cultos online, toda quinta, 19h30, e todo domingo, 19 horas. Convido você a participar dos nossos cultos online, ou se você mora aqui por perto, em Morro da Fumaça, venha participar dos cultos presenciais, porque será uma grande alegria para nós recebermos você. E convidamos você que ainda não faz parte de nenhuma família espiritual, você é simpatizante, gosta de ir aqui, gosta de ouvir ali, mas nós convidamos você a fazer parte desta família espiritual, família Verde. Você vai ser muito bem-vindo em nome de Jesus. Então, deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo capítulo em nome de Jesus. Um grande abraço.